Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Quanto mais sei que nada sei. Gosto de começar as minhas palavras lembrando que por mais que a gente saiba, que a gente estude, é necessário perceber nitidamente os nossos limites, né? Do tanto que ainda falta a gente aprender, o que nos torna cada dia mais humildes. Quanto mais sei que nada sei. Eu me propus a fazer umas reflexões sobre um capítulo da Agenda Cristã. André Luiz, intitulado Nas Conversações. Nós estamos sempre estudando as obras básicas e hoje é o Evangelho. Não sei se todos percebem a sequência dos capítulos do Evangelho, a lógica que Kardec sistematizou. Capítulo número 1. Não vim destruir a lei. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Os judeus esperavam um Deus Senhor dos exércitos e que libertasse o povo judeu do domínio romano. Jesus falou, olha, não é isso. O meu reino é o coração dos homens. Até hoje, então, o grande desafio nosso é o nosso coração. Que Jesus possa nos orientar e que nós possamos mudar os nossos sentimentos. Veja bem, o nosso cérebro hoje está muito desenvolvido, o nosso conhecimento, porém, o amor nos corações continua ainda a nossa grande pobreza. Melhorar os nossos sentimentos, esse é o desafio. Que aí é o reino de Jesus. Aí é que nós encontramos Jesus. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus quis dizer que a humanidade não é só esse planeta aqui. E hoje, com o nosso conhecimento, nós temos uma ideia de que o universo é infinito, é enorme. Em 1929, nós achávamos que o universo era a nossa galáxia. 100 mil anos-luz para percorrer de um ponto ao outro. Hoje, as galáxias já conhecidas, uma única galáxia, são trilhões de galáxias. E são, até o momento, para nós termos no universo que nós conhecemos de um a outro, 93 bilhões de anos-luz. Bem longe dos 100 mil anos-luz. Conhecimento científico, grande progresso. Sentimento, ainda bastante hipotrofiado, pouco desenvolvido, pouco aprimorado. Capítulo 4, em seguida, aí agora, ninguém verá o reino de Deus, o reino dos céus, se não nascer de novo. Várias vidas.
Não sei se concordam, mas Kardec está lançando as colunas mestras do nosso conhecimento. Não vim destruir a lei, o problema é o coração, é o sentimento, meu reino não é deste mundo. Amplia os nossos irmãos em humanidade. A humanidade não é só essa humanidade desse planeta, não é só os 7 bilhões de encarnados, mesmo que somemos os 20 bilhões de desencarnados, mas isso é uma parcela mínima da humanidade, dos seres dotados de razão que existem no universo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Jesus fala que trouxe a boa nova. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 8, fala lá o bom ânimo que nós, como cristãos, devemos ter, a alegria que nós devemos ter. Porque realmente o Espiritismo vai esclarecendo e dando respostas que vai acalmando o nosso espírito, vai acalmando o nosso coração, vai dando paz interior para nós aceitarmos e compreendermos a vida, as dificuldades, porque estamos em um planeta de prova e expiação. E o Consolador prometido do Espiritismo realmente nos conforta, nos dá entendimento que gera uma fé inabalável, gera a convicção de que somos seres eternos, que temos várias vidas, que todos nós vamos ser espíritos de luz um dia. Ora, tudo isso gera segurança, gera tranquilidade, gera confiança. Então, o Evangelho, Kardec, século XVIII, esclarece tudo isso. Mas vem, aliás, século XIX, né? Aí agora vem todo o progresso do conhecimento espírita, a evolução. Chico Xavier, então, traz só 412 livros, atualizando e colocando ainda mais tranquilidade, mais confiança nos corações, consolando mais ainda através do conhecimento. André Luiz, participando de tudo isso, começa a descrever livros através de Chico Xavier sobre a vida futura, sobre a vida do mundo espiritual, onde Kardec tinha falado um pouquinho lá no Evangelho, e agora ele detalha. Vamos cada vez mais vendo a lógica do conhecimento que leva ao despertar dos sentimentos, da importância dos nossos sentimentos. A reforma íntima, né? A melhoria de todos os nossos corações, de termos amor no coração, de termos paciência, de termos resignação, de termos fé. Lá no capítulo 27, Monod nos ensina que nós precisamos orar, mas diz ele lá, como poucos sabem orar, porque é preciso orar
com fervor, orar com sentimento. Às vezes basta falar assim, meu Deus. Essa é uma oração, às vezes, com profundo sentimento. 2 palavrinhas. Nós, às vezes, achamos que precisamos ter orações longas, porém pobres em sentimento. E não é fácil nós agora melhorarmos os nossos corações, melhorarmos os nossos sentimentos. O objetivo principal da vida, aprender a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Não é assim? E isso, segundo Jesus, resume toda a lei e todos os profetas. Então não precisa ler todos os livros do André Luiz, todos os livros básicos, não precisa ler todos os livros de Leon Denis, de Aksakov e de tal, se nós não melhorarmos os nossos sentimentos. Aí é fora da caridade, não há salvação. A caridade, o Evangelho nos diz lá, a caridade material e a caridade moral. A moral é mais difícil e é de maior valor. Na conversação, chegando então onde nós estamos querendo, é o Evangelho. André Luiz, a rigor, está nos dando como nós colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus no dia a dia. A caridade material, essa é fácil. A caridade moral, muito mais difícil. E a caridade moral, será que nós podemos praticá-la ao falar, ao conversar, ao externar as nossas palavras? Porque como é que funciona? O coração sente. Em seguida, os pensamentos processam o que você está sentindo. Transformado, então, em pensamentos. O pensamento agora é transformado em recursos verbais para comunicar na palavra. A Bíblia fala lá que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós formos olhar a agenda cristã, capítulo 5, medicamentos evangélicos, ele fala lá assim, 30 medicamentos que Jesus deixou. Pense muito, medite mais, fale pouco. Na hora de falar, eu preciso saber o que eu falo. A palavra é uma energia muito forte. Está transmitindo o que eu sinto no meu coração. Está transmitindo o sentimento. Tem compreensão na minha palavra? Tem amor? Tem calma? Tem tolerância? Tem consolo? Olha, se nós começarmos a ver, meditar, a pensar, nós vamos realmente falar com mais cuidado. Vamos pensar antes de falar. Capítulo 5 é medicamentos evangélicos, tem 30 medicamentos lá. Esse capítulo de hoje, o capítulo 9,
nos orienta nas conversações. Será que eu posso praticar a caridade ao conversar? Caridade moral, a mais difícil, mas é de maior mérito, é de maior valor. E vou começar pelo último item, que fala assim: ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Você quer ajudar? Você quer praticar a caridade? Não precisa ir lá no Morumbi no fim de semana para praticar a caridade, não. Na hora que você falar com qualquer pessoa, em qualquer situação, você pode estar praticando a caridade. Estão percebendo? É fácil? Não é. Mas é exatamente a lição que nós estamos precisando. Porque de ciência nós já temos muito. De conhecimento já temos muito. Tecnologia já temos muito. Mas uma pobreza de sentimentos que precisa mudar. Que é a tarefa de Jesus, mudar. Tocar os nossos corações. E nós sermos capazes de tocar o coração do próximo. E a nossa palavra é um instrumento importante se nós soubermos usar esse instrumento para transmitir sentimentos harmônicos, de conciliação, de equilíbrio, em dias tão tumultuados, nós funcionarmos como um ponto de apoio às pessoas que estão em pânico. A mídia instabiliza a maioria das pessoas. E nós precisamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Às vezes, lendo os livros, nós separamos o que é o livro e o que é a conversação do dia a dia. E não conseguimos aplicar na conversação do dia a dia aquilo que os livros orientam. André Luiz, então, fez um manual prático. Tem lá um capítulo, Respostas à Pressa. Não tem ninguém com pressa atualmente. Então ele pegou lá. Pegou nos momentos graves. É outro capítulo. Como é que você deve agir? Tendo o conhecimento do Evangelho, querendo colocar em prática, querendo aproveitar a reencarnação que nós estamos tendo, uma oportunidade rara, que temos que aproveitar, porque tem uma fila de pessoas querendo vir reencarnar e não estão conseguindo. Nós, então, temos necessidade de nos exercitarmos permanentemente com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com o nosso linguajar. É a reflexão de hoje. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Então nós estamos querendo ajudar ao falar. Chegou uma pessoa irritada, eu vou tentar ajudar. Mas para isso eu tenho que ter calma, tenho que ter compreensão. O meu coração tem que estar pacificado, eu tenho que ter paz interior, para ter noção que aquilo ali é um episódio pequenininho e que eu não vou ficar irritado, que aquilo não vai me atingir.
que eu estou preparado. O Evangelho nos orienta no capítulo 27. Primeira coisa a fazer de manhã cedo, ao acordar, orar. Mas precisa saber orar. Porque nós vamos para um dia a dia num planeta de provas e expiações. Vamos ter agressões a nos atingir? Muitas. Faz parte do curso atual que nós estamos fazendo. Nós conseguimos uma bolsa de estudos para vir aqui. Foi dificílimo conseguir essa bolsa de estudos e nós agora temos que aproveitar a bolsa de estudos. Colocar em prática os ensinamentos de Jesus. A agenda cristã nos ajuda de uma maneira objetiva, manual, prático, como agir. E o último item aqui é o seguinte: lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. No dia a dia, nós temos a oportunidade de comentar o mal toda hora. Chega um e fala assim, mas não é possível, com esse governo que está aí, pronto, e vamos comentar. Chega o outro e fala, mas com esse prefeito aí, o outro fala, mas e o governador? E o outro chega e fala, mas as coisas estão subindo demais, e aí vamos comentar. O mal não merece a honra de ser comentado. É a orientação que ele nos dá aqui. É uma honra comentar o mal. Que ele não merece essa honra. Nós já temos que incorporar, então, essa orientação. O mal, eu não comento. Ele morre para mim. E os boatos? Nossa, Deus, não, e um conta para mim, agora eu já passo para o outro, chego em casa e falo, vou contar para minha mulher, chego em casa e vou contar para meu filho, vou falar, não, meu Deus, falar, eu estou comentando o bem ou estou comentando o mal? A maioria dos boatos a gente não sabe se é verdade. Se não é verdade, é melhor que na dúvida eu não fale nada, não é isso? Mesmo sendo verdade, se for mal, talvez não valha a pena ele comentar com ninguém que morra em mim. É uma maneira de apagar o incêndio, né? Eu não propago o incêndio. Essas reflexões acho que seriam oportunas para nós, no momento atual que nós vivemos, no mundo, no país. É um momento de transição planetária, todos nós sabemos, e é um momento de grande tumulto, sim. E nós temos que ser a semelhança dos bombeiros. Nós vamos apagar os incêndios e não vamos alimentar com nenhuma fagulha nenhum incêndio, por menor que seja a fagulha. Nas conversações, então, capítulo número 9, eu vou ler rapidamente. Acho que não é objetivo a gente pegar item por item, são 10 itens. E a ideia é que cada um possa ter isso em casa e leia com vagar, com calma, e procure ver se ele consegue fazer essa parte da reforma íntima de melhorar as conversações, seja da família, seja no trabalho, seja no dia a dia. Não se irrite com o interlocutor, se não lhe corresponde a expectativa. Talvez não tenha sido você
suficientemente claro na expressão. Às vezes a gente fica irritado porque já falou uma coisa, mas é que o outro não entendeu o que eu falei. E eu já acho que a culpa é dele, e nunca é minha. E eu posso não ter me expressado adequadamente. Eu tenho um conceito de uma palavra, ela tem um significado para mim. Para ele, eventualmente, ele tem um significado um pouco menor. Para mim, às vezes, essa palavra é muito forte, muito ofensiva. Para ele, eventualmente, não é. E vice-versa. As palavras não têm o mesmo significado para todas as pessoas. Eu tenho um parente que me cumprimentava falando cada palavrão carinhosamente. Você falou, e realmente não era agressão, mas é que ele usava esses palavrões com tanta frequência, com tanta naturalidade, incorporou o vocabulário dele, para ele tinha um significado, para mim tinha outro. Não soubesse, eu ficaria irritado com ele. Ele falou, mas como é que você já começa a conversa me xingando? E ele falou, era carinhosamente a maneira de tratar. Vai entender, cada um é um universo. Cada ser humano é um universo em si mesmo. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago, novamente. Ele pode não ter entendido certo, por culpa minha. Ele pode ser gago. E se não o for, a descortesia é uma infelicidade em si. A pessoa está irritada, está descortesa, ela já está tão infeliz. Porque se não estivesse feliz, não era assim. Veja bem, eu tenho um carro que dói muito se me pisarem no carro. Mas o dia que eu estou bem comigo mesmo, se alguém pisar no meu carro, eu peço desculpa. Porque eu estou tão bem. Mas se o dia que eu não estiver bem, estiver irritado, se pisar no meu carro, lá vem uma reação desfavorável, contrária aos ensinamentos de Jesus. Porque eu não estava com o coração tranquilo, eu não estava bem aquele dia, eu já estava irritado por outras razões. E a hora que pisou no meu carro, cutucou, eu reagi sem pensar. Se tivesse pensado, eu não teria falado o que falei. Olha, estou só dando o exemplo, eu não tinha visto. Mas quando você está feliz da vida, tranquilo e tal, pisou no carro, você fala, olha, desculpa. Ou não seria essa a reação da maioria de nós? Sim. Fala, tão bem que não tem importância nenhuma para isso, deixa, que é isso, estou bem demais, estou satisfeito. Então, quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Ele pode ser gago, ele pode ser surdo. Está vendo? Na conversação, isso evitaria muitos atritos, muitas discussões. E isso é a prática de Jesus no dia a dia, dos ensinamentos de Jesus. Concordam? Quer dizer, o André Luiz me pegar na mão da gente e falou, tem que fazer assim, ó. Pega a mão que eu vou te ensinar. Aí, ó, faz assim, faz assim. Está dando detalhes de como executar a conversa no dia a dia.
uma conversa mais tranquilizadora, mais harmônica, menos conflitiva. Quer dizer, o tom de voz, a altura da voz, o modo, a rapidez com que reagiu, sem pensar, transmite energia muito forte. A mensagem do WhatsApp não transmite essas coisas. Não está olho no olho e eu não sei o tom de voz. Quer dizer, eu tenho um parente que me contava a notícia assim. No passado, os filhos para estudar tinham que ir para um grande centro onde tivesse um internato. E ficar internado lá. Na própria localidade, lá em Goiás, onde eu nasci, não tinha escola. Meu pai mudou para cá porque eu tinha que estudar com 6 anos de idade e o único jeito era mudar para cá. Ou então eu tinha que ir para Campinas, ficar no internato lá, longe dos familiares. Minha mãe falou, não separe dos meninos, mas de jeito nenhum. Eu falei, então, nós temos que mudar de cidade. Não tem jeito. Mas então, o pai morava em Goiás, o filho estava estudando em São Paulo, em Campinas, e naquele tempo era telegrama. Ele passou um telegrama para o pai falando, pai, mande dinheiro. Esse era o sentimento dele. O pai leu e falou assim, vê se pode, pai, mande dinheiro. E mostrou para a mãe. A mãe leu. Falou, não, como é que é? Pai, mande dinheiro. Aí o velho reagiu assim, bom, assim eu mando. Quer dizer, o telegrama é o mesmo, mas a emoção ficou a cargo de um outro interpretar. Um passa a mensagem no WhatsApp com um sentimento, o outro percebe, mal educado, como que me manda uma mensagem dessa? Porque é uma comunicação precária, diferente do olho no olho e falando, eu percebendo a mímica facial, eu percebendo o tom de voz, totalmente diferente. Isso é insubstituível. Não tem como substituir pelo WhatsApp. Não tem. Então fica o componente subjetivo, componente endógeno, dentro do coração, como é que está. E nós temos que melhorar os nossos sentimentos e aprender a amar. Esse é o principal objetivo do nosso estágio aqui, da nossa bolsa de estudo. Aprender a amar. Jesus é amai-vos uns aos outros, como eu nos amei. A fórmula é essa. Agora, como colocar em prática essa fórmula? Me detalha. Você fala, então na conversa, muito do amai-vos uns aos outros pode ser colocado em prática. E eu posso praticar a caridade moral de maior valor só falando. Na família, no lar, no trabalho, no supermercado. Eu tenho feito uma experiência. Eu vou, pego as compras, chego para pagar no caixa. Às vezes, a moça do caixa está com o senho muito carregado, cansado, talvez no fim da jornada. Então, eu faço questão de quebrar o gelo. Oi, tudo bem? Você está bom? E a família? Você é de onde? Quebra o gelo.
muda, porque você fala, olha, eu não sei o que aconteceu antes, quantas pessoas irritadas agrediram a ela antes de eu chegar lá no caixa. Porque a pessoa está com pressa, a pessoa está nisso, a pessoa... Tem justificativos que não faltam. Então, não é no meu trabalho, não é na minha família, mas em qualquer instituição, em qualquer estabelecimento, eu posso acender uma fagulhazinha de bom humor, de descontração. Não mentinha ali, mas eu dei uma contribuída para o bem, para a pessoa ficar menos nervosa, porque está cansada. Já pensaram no caixa do supermercado como é fácil esse serviço? Não é fácil, não. E é bem remunerado. Pero no mucho. Não é? Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos nós, temos zonas nevrálgicas no destino sobre as quais precisamos fazer silêncio. Se eu já sei que a pessoa não gosta daquele assunto, um parente, evita. Mas às vezes a gente já sabe que não gosta e você, por um descuido, ou por isso ou por aquilo, volta ao assunto, abre a ferida de novo. Ferida estava... Tem várias coisas que merecem só o nosso esquecimento. Não esquecer, deixa para lá. Não. O tempo vai se encarregar. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Vocês nunca encontraram ninguém que pergunta tudo de qualquer maneira, não, né? Eu já encontrei muitos alunos que pergunta, assim. Não adianta você responder uma que ele engata o outro. Você responde uma, ele engata o outro. Você uma, ele engata o outro. Você fala, vamos com calma. Porque para prestar atenção, para ver e tal, não dá para ser assim, uma metralhadora de fazer perguntas. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento, onde você permaneça de passagem. Isso aqui é que me fez tentar, no supermercado, mudar de atitude. Eu já descobri, por exemplo, que uma senhora lá do supermercado veio do Pará, está trabalhando ali, está há um ano em Uberlândia, e virou para mim depois que eu perguntei como você está, como é que está a sua família, e fui colocando as coisas, ela foi digitando lá e tal. Aí ela veio lá, como é que era as coisas no Pará? Foi muito difícil. Lá onde eu morava, se eu abrir a torneira, não sai água. Não tem escola para menino, não tem saúde. Vocês aqui em Uberlândia, vocês vivem no paraíso e não sabem. Aqui tem escola, aqui tem saúde, aqui tem água. Eu não volto para o Pará, nunca mais. Mas todos nós temos consciência de que aqui nós estamos com esses benefícios todos. Quer dizer, eu estou aprendendo também com ela, porque eu quebrei o gelo inicialmente, e como eu ia lá toda semana, lá pela terceira ou quarta semana, ela já chegou e falou, ó, estabeleceu-se já uma afetividade, e ela falou, ó, vocês vivem aqui no paraíso. Uberlândia é uma cidade ótima. A referência dela é o Pará.
uma cidade do interior. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares, lá no supermercado, né? E ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Seja real, mas cuja franqueza descaradosa, a pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus. Somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Às vezes, por lealdade, a gente é grosseiro, é franco demais, que chega a ser falta de caridade. A outra pessoa sai derrubada em nome da verdade, em nome da lealdade. Você falou, nem Jesus não falou toda a verdade, porque nós não suportávamos. E falou, daqui a uns 2000 anos eu mando o Consolador para falar as coisas que agora vocês não suportam eu falar. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo. Eu pus em negrito algumas coisas, mas essa é a minha percepção. A percepção de cada um aí, eventualmente, pega um marca-texto e marcar outras coisas. Às vezes é exatamente o que eu estava precisando. Eu falei, então vou pôr em negrito. Isso aqui eu preciso, mas eu não quero dizer, no livro não tem negrito. E aí cada um tem uma pessoa que eu fiz essa palestra que falou o seguinte, eu pus isso aqui lá na porta da geladeira. Para todo mundo ficar lendo e de vez em quando eu chamar um e falar, ó, aqui, ó. Eu falei, ó, interessante. O outro colocou na mesa de trabalho. Falou, não, eu vou pôr na mesa de trabalho. Porque nós estamos conversando o dia todo, em todos os lugares, sem a preocupação de espalhar harmonia, amor, compreensão. Estamos descontraídos, sem prestar muita atenção no que a gente está falando. Concorda? Está no piloto automático. Agora, precisa ver se o piloto automático está no rumo certo, senão ele chega no aeroporto errado. Se o companheiro lhe fere o ouvido com uma resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas. Ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Eu não sei como está a outra pessoa, o interlocutor. E às vezes eu estou contribuindo para ele sofrer mais do que ele já está sofrendo. Há necessidade, então, de nós estarmos com as antenas ligadas. Falar, opa, fala ou não fala? Como é que é? Pensa nesse jornal. Sente o coração do outro primeiro. Como é que está? Em nome da paz, da compreensão e do amor do nosso planeta. Porque a guerra começa aqui, né? Essas discussões, essas irritações. A guerra não está só lá na Ucrânia, não, nem só lá em Israel. A guerra começa aqui. Esses sentimentos de incompreensão, de intolerância. Ajude conversando, eu comecei por aqui, lembre-se de que o mal não merece comentário algum. Gostaria ainda, para aqueles que se interessarem no tema, capítulo 43 da Fonte Viva. Linguagem sã e irrepreensível, é o que Paulo fala, de modo a que o adversário não tenha como reclamar. Capítulo 43, muito interessante.
Que a paz de Jesus permaneça em nosso coração.